semestre. Sobre a questão do Wanderson, do Internacional, que durante um tempo falou-se da possibilidade, e isso bem recente, com o William, numa troca, etc. O Inter ainda deve o Cruzeiro e tal. A coisa não avançou porque o Léo Jardim disse que permanece e tal. Ótimo. Só que ontem eu estava acompanhando, e acompanho todos os dias, as emissoras de rádio lá do Sul, e falou-se de uma possibilidade de Igor Gomes pelo Wanderson. Tem isso? Não sei. Porque eu soube que o Cuca pediu a permanência do Igor Gomes aí. Eu que sei é um jogador importante para ser reserva, para compor elenco e tal. Eu sei que o Inter quer o Igor Gomes. Deixa eu ver aqui se tem alguma possibilidade dessa troca. De que o Wanderson entraria na troca. Realmente, assim, eu fico em dúvida. Mas acha que é um bom negócio? Vocês acham? Eu acho. Eu gosto do Wanderson. Mas eu sou um cara muito pouco implicado com o Igor Gomes. Eu acho que na medida, quando ele entra, ele consegue entregar algo ao Atlético. Eu acho ele muito obediente taticamente. Então, eu fico em dúvida. Eu gostaria de ver o Wanderson jogando pelo Atlético? Gostaria. Mas era a saída do Igor Gomes pro Internacional? Não sei se eu aprovaria. Gomes joga mais do que falam que ele joga. A ideia que o torcedor tem é de que o Igor Gomes é um nada. É um zero à esquerda. Só que o Igor Gomes joga mais... Eu ia falar muito, mas muito acho que eu exagero um pouco. Joga bem mais do que a torcida acha que ele joga. Taticamente, Thiago. Eu acho que ele sabe fazer as funções ali. Sabe o que é o problema? Ele corresponde muito bem. Esperam do Igor Gomes e acham que o Igor Gomes vai entregar o Zarate. Vai entregar o que o Kaká entregava. Vai entregar o que o Scarpa entrega. Ele não vai te entregar isso. O Igor Gomes é um bom reserva. Eu também acho um bom reserva. Você não pode... O problema é que os últimos técnicos do Atlético não acham, inclusive nesse começo do Cuca. Então, por isso que eu pergunto. Ele tá atrás do Rubens, ele tá atrás do Bernard. É o ponto. E aí não tem... Eu tô com você no conceito. Você enxerga isso como uma coisa natural? Hoje? Eu enxergo. Não, natural. O Rubens e o Bernard estarem à frente do Igor Gomes. Desculpa. O Bernard tá jogando nada. Pera aí, irmão. Pera aí, não encosta em mim. Pera aí, não toca. Não toca. Presta atenção aqui. Antes de você gritar, eu tô pensando com a cabeça do Cuca, não é com a minha, não. Não, para com isso. Para com esse papinho frouxo, porque o que o Bernard tá jogando é um absurdo. Então vai reclamar com o Cuca, ele tá escalando o cara, tá botando o cara pra jogar. Hoje é melhor ter o Igor Gomes. Eu acho que é normal. Então, o Valu trouxe isso aqui, eu tô dizendo, na cabeça do Cuca... Custo-benefício. Tá sendo uma situação normal. Porque ele coloca o Rubens é mais jogador do que o Igor Gomes. O Bernard, pra ser recuperado, ele vai escalar. Mas o Rubens é mais jogador. Só que aí, de uma forma diferente, né? O Bernard não faz o mesmo papel do Igor Gomes. Do que quem? Do que o Igor Gomes. É claro que é. Mas entre Bernard e Igor Gomes hoje, com todo o pacote... O Cuca quer recuperar o Bernard, mas não faz o mesmo papel do Igor Gomes. Tem nada a ver uma coisa com a outra. O custo-benefício do Igor Gomes é melhor do que o Bernard. E o Valu, usando o exemplo, o Bernard não é um jogador que atua como o Igor Gomes. O ponta. O Bernard no Atlético agora está sendo tentando recuperar como ponta. Do que o custo-benefício do Bernard. Joga em várias partes do campo. Mas não é ponta. Como volante, tá falando de ponta. Não, meu irmão, você não está entendendo. Estou dizendo que para recuperar o Bernard, para recuperar o Bernard, que inclusive quando chegou ele mesmo disse como ele estava jogando, e não era como ponta, o Cuca tem usado mais na ponta. Portanto, o que eu estou desconsiderando é que o Bernard esteja à frente, não porque eles não disputam o mesmo setor no time. Não. Se precisar de um jogador para atuar como o Igor Gomes atua, mais pelo meio ou flutuando, que vocês gostam de usar os termos aí... Ele joga em 3 funções diferentes. Esse cara não é o Bernard. O Igor Gomes poderia render mais. Mas eu entendo ele escolher, por vezes, o Rubens à frente do Igor Gomes e o próprio Bernard. Mas o Rubens tem que ser à frente de todos os reservas. Ele é o primeiro cara ali do banco de reservas que é o melhor. Sido, inclusive. Agora, o resto é ótimo. O Bernard, pra mim, cara... O Igor Gomes, pra mim, é útil ao elenco. Eu também acho. Igor Gomes é útil ao elenco do Atlético. Acho que até mais útil ele joga em diferentes posições. E é muito, muito obediente taticamente. Isso aí ele recebe elogio de várias pessoas que trabalham dentro do esporte. Mas ser obediente taticamente, etc e tal, o Cuca querer, o Cuca gostar, mas tem que responder também, né? Mas quando ele entra, quando ele tem as oportunidades... O time encaixado, acho que ele pode render. Quando ele tem as oportunidades, eu acho que ele rende bem mais do que o Bernard, por exemplo, que está tendo inúmeras oportunidades e não rende nada. Possibilidade de trocar pelo Wanderson, vocês acham que deveria fazer? Na orelha, pegando e falando assim, na orelha, né? Como a gente falava lá no interior, eu trocaria porque eu gosto do Wanderson. Trocaria, Valu? Vamos pensar com a cabeça do Cuca? Porque o Cuca
De que vale você ficar com um jogador que é útil, que taticamente corresponde, mas que não tem oportunidade? Isso já acontecia com o Milito. O Igor Gomes está cada vez mais esquecido. Se o Cuca pensa que o Wanderson pode ser mais interessante nesse jogo físico que ele deseja fazer com o Atlético, de colocar os pontas no momento ali sem a bola retornando, ajudando na defesa, é muito melhor ter um jogador com essa característica. Me parece hoje, pelo perfil inicial que ele começa a montar o Atlético, que o Wanderson é muito mais interessante no elenco dele do que o próprio Igor Gomes. Me parece. Eu acho que o Wanderson tem mais qualidade técnica do que o Igor Gomes. Mas existe uma reclamação lá no Sul de que é um jogador meio... Blasé? Meio blasé. E isso tem sido um problema, inclusive. Cara, porque se o jogo tá a 200 por hora... Ele tá no 120. Não vale. Ele é um cara... Então, esse é um problema vale. pro porque atual pra Atlético. Esse Atlético do Cuca que é competitivo, intenso, dentro de 24 horas, não dá. Eu escutei isso lá no Sul, tá? Talvez você consiga apurar aí se existe alguma possibilidade. Até o final do programa... Eu mandei mensagem. Pois se existe alguma possibilidade. Até porque eu acredito que da forma que o Brax está trabalhando, ele vai te responder na hora aí, negando ou confirmando que existe a possibilidade. O que lá eu ouvi é de que o Cuca gostaria de contar com o Igor Gomes para a composição de elenco. Enfim, vamos para o trânsito com o Guilherme Lara. Aproveito para pedir mais uma vez a você que está ligado pelo YouTube, que deu like aí, de fundamental importância, uma dedadinha de leve aí no joinha.